Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9 mais uma vez. Senhores vivos e atuantes. Eu fiz ontem eu fiz um vídeo chamado Niilismo. Eu queria entender porque eu sou uma pessoa niilista. De qualquer coisa eu não acho, não me ofendo qualquer pessoa me chamar. Eu sei que eu tenho esse tipo essa visão de mundo. Eu recebi uns comentários e tal. E eu falei que é ridículo ter essa postura de esquerda ou direita. Que a nossa política é uma piada. Quem controla, senhores. O capitalismo ele atinge um nível em que democracia e república, essas coisas simplesmente não fazem mais sentido, né? E nós já alcançamos esse nível há muito tempo. Nós alcançamos já esse nível em que o capitalismo ele tira o sentido da democracia e da república, porque qualquer partidos inteiros são comprados, né? Nem políticos. Nós vemos aí as quantidades absurdas de leis que são aprovadas, leis que nós não queremos. A população não quer essas leis. Eu cansei de falar aqui da política antidrogas. Senhores, a quem serve a política antidrogas? Porque você diz, nós estamos protegendo a nossa população, os nossos jovens, senhores. Você tem ideia dos milhões e milhões de pessoas que já morreram no mundo inteiro por causa da nossa política antidrogas? Países de verdade, países organizados, eles tratam viciados como doentes, que é como eles devem ser tratados. O que é que a polícia tem a ver com um problema de saúde pública? Então nós temos leis, por exemplo, a nossa política antidrogas só colocou mais violência a partir dos anos 80, as leis antidrogas foram votadas nos anos 70, quase como uma reação àquele movimento cultural dos anos 60, o Woodstock e tal. Houve uma reação nos Estados Unidos, houveram políticas provadas, senhores, e só fez colocar dinheiro no crime. As nossas políticas antidrogas, elas injetaram dinheiro no crime. O crime, a partir dos anos 80, começou a ficar muito mais violento. Nós vemos o desastre aí. Eu vejo pessoas próprias nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas que lidam com a política antidrogas lá, e eles dizem, olha, esse modo de combater isso está errado. Isso se tornou a nossa sociedade muito mais violenta. Quer dizer, eles aprovaram essas leis que foram desastrosas. Nós entupimos lá nos Estados Unidos penitenciárias privadas, senhores, terceirizadas pelo governo. São entupidas de pessoas com crimes não violentos por causa de porte ilegal. Quem lucra com tudo isso? A indústria farmacêutica, ela tem tanto dinheiro, quase como ela só perde para a indústria do petróleo e para a indústria armamentista. Então as pessoas que produzem armas, as pessoas que trabalham com petróleo e as pessoas da indústria farmacêutica, essas pessoas eles aprovam as leis que eles querem. Mesmo que a nossa sociedade seja mais violenta, mesmo que nós tenhamos poluição a níveis alarmantes, senhores, mesmo que milhares e milhares de pessoas morram todos os anos porque bebem e vão dirigir, nem a lei seca eles quiseram, porque... Então os senhores entendem o que eu quis dar com esse exemplo tudo é que várias e várias vezes geralmente leis que envolvem
grandes empresas, grandes indústrias. Essas leis são aprovadas sem qualquer tipo de... eles não estão se importando com o impacto social que isso vai ter. E nós continuamos usando combustíveis fósseis, nós continuamos trabalhando com petróleo, nós continuamos, senhores, nos drogando com nossas drogas legalizadas, nossos antidepressivos, o álcool, a política antidrogas aqui colocou dinheiro dentro do tráfico. Então, por que eu coloco o exemplo de tudo isso? Que eu digo, olha, leis são aprovadas, políticas são aprovadas, elas não levam em consideração o bem-estar social. Elas são pagas para serem aprovadas. E não importa se milhares de pessoas vão presas, morrerão, não importa se o nível de violência chegar a níveis alarmantes, senhores, eles não estão nem aí. Eles sempre vão dizer que estão protegendo. Agora, e ainda eu falo no vídeo, eu digo, é muita ingenuidade pensar que políticos aprovam qualquer tipo de lei, levando em consideração o impacto social. Nós vemos aí leis sendo aprovadas, obrigando nossos alunos a rezarem o Pai Nosso dentro da sala de aula. Senhores, uma imensidão de leis políticas completas que não... Senhores, eles não estão nem aí para você e para mim. Nossa política, não é que um político ou outro é vendido, não é que... Senhores, o sistema inteiro, o nível em que o capitalismo, o nível em que ele está agora, ele tira o sentido dessas palavras, democracia e república. Essas coisas não fazem mais sentido, no nível que o capitalismo atingiu agora, o capitalismo financeiro. E, senhores, coisas horríveis, governo protegendo bancos, grandes empresas. Eu vi pessoas perdendo linhas de crédito. Eu ando nas ruas, eu vejo mais carro do que gente nas calçadas, porque é mais lucrativo. Impacto social, eles não estão nem aí para isso. Agora, o que logo cedo, qualquer pessoa inteligente vai notar que essas coisas fazem parte da nossa sociedade, mas o que me chama a atenção é a ingenuidade das pessoas em lidar com isso. Em pensar que nós realmente podemos escolher as melhores pessoas. Isso é ridículo. A única possibilidade de ter uma vida, senhores, minimamente interessante é simplesmente estar fora disso. Nós somos obrigados a viver dentro de leis que não são feitas, elas não levam nem em consideração o nosso bem-estar. E isso está principalmente relacionado, digo, às três maiores empresas, grupos de corporações, indústria armamentista, indústria do petróleo, indústria farmacêutica. Essas pessoas, eles mandam em países inteiros. E ainda eu vejo políticos chegando dizendo que estão governando, criando leis em nome de Deus, para o bem da população. É ridículo, é ridículo você ter qualquer tipo de confiança nessas pessoas. E as pessoas dizem que eu sou anarquista. Sou eu que quero a destruição do mundo. Porque esse mundo vai ser destruído, senhores, com petróleo, armas e antidepressivos. A dona de casa, de classe média,
ela vai se entupir de antidepressivo dentro de casa, com receita médica. Mas o cara que for pego com baseado na rua, ele vai apanhar da polícia no meio da rua, como um cachorro. É a quem as nossas leis estão protegendo. Quiseram colocar o lance da lei seca, que é óbvio, qualquer país minimamente civilizado não vai permitir que pessoas bebam antes de dirigir, nem que seja uma lata de cerveja. Vocês viram aí a zoada, o barulho que fizeram, porque nem isso eles queriam. Beber pode. Beber e dirigir. Então, galera, desculpa aí por estar repetindo isso pela milésima vez. Mas isso é para deixar claro. Será que minha visão de mundo é tão estranha, levando em consideração essas coisas? Será que minha visão de mundo é tão estranha, levando em consideração esses exemplos? Quando houve lá os protestos do movimento Anônimos, eu acompanhei todos. Eu realmente, cara, eu me lembro daquilo. Fiz vários vídeos, eu não sei se alguns de vocês já me acompanhavam nessa época. E eu acompanhava de noite tudo que estava ocorrendo no mundo todo, cara. Parecia um sonho, os protestos nas ruas, cara. E eu vendo tudo aqui de casa, todas as cidades do mundo. Tanto, não só por agências de notícias, todas elas são vendidas, mas pelas próprias pessoas filmavam nas ruas, faziam um upload aqui, eu via, isso era maravilhoso. Senhores, nós vemos o que a polícia fez com esses protestantes. Os protestantes estavam desarmados, fazendo protestos pacíficos em lugares públicos. Essas pessoas apanharam da polícia. A quem a polícia está defendendo? Estão defendendo os nossos direitos? Espancar protestantes nas ruas que estão lá protestando contra o mercado financeiro. Essas pessoas apanharam, foram espancadas, presas. Agora isso é legal para deixar claro quem a polícia defende. A polícia me defende e te defende. Polícia, ela existe em 80% dos casos para defender a indústria farmacêutica. Porque a única coisa que a polícia faz aqui, o grande trabalho que ela faz aqui, é combater o uso de drogas ilegais. Porque o uso de drogas legais, eles estão dentro das farmácias. E nós colocamos essas coisas como ilegais, nós injetamos milhões e milhões dentro do tráfico para que eles possam comprar armas, porque se o uso de drogas fossem realmente organizado pelo governo, eu coloco aqui o uso de drogas principalmente porque isso dá muito dinheiro. E o uso de drogas coloca dinheiro dentro do tráfico, que por sua vez se transforma em violência, quando nada disso precisava estar acontecendo. Porque o nosso governo decidiu proteger a indústria farmacêutica. Mesmo que isso coloque milhões dentro do tráfico, mesmo que isso mate milhões de pessoas, mesmo que isso coloque outros milhões dentro de cadeias, e o governo vai pagar, senhores, tudo isso para defender a indústria farmacêutica. São eles que estão nos defendendo. Procure alguém que mora há muito tempo em uma comunidade, em uma favela, como se chama. Pega um morador antigo. Pergunta a ele como eram as coisas na década de 70, quando a favela estava começando, antes das políticas antidrogas serem colocadas em prática. Existia pobreza, mas não era uma guerra civil como é hoje. E nós sabemos que essas coisas são desastrosas. E nós não fazemos nada. Nossos governantes dizem que estão protegendo os princípios de Deus, da família e do Estado. Me faça rir.
Polícia protege o patrimônio, nada mais. E ela vai proteger o patrimônio de quem tem patrimônio. Se você não tem patrimônio, quase que automaticamente você é colocado do outro lado. Do lado das pessoas que precisam ser combatidas, porque elas não têm patrimônio e possivelmente elas vão roubar. É ridículo. Eu não estou falando aqui dos policiais individualmente, como de eles estão só cumprindo o trabalho deles. Mas quem definiu qual vai ser o trabalho deles? Eu coloco essas coisas como exemplo, porque você vai ser protegido enquanto você estiver pagando seus impostos e você ficar de boca fechada. Talvez você tenha casa e comida, talvez você tenha algumas regalias. Senhores, isso pode sumir assim, como eu já disse. Você pensa que esse tipo de estrutura social e política vai te dar qualquer tipo de estabilidade? Nós vemos aí casos e casos e casos de pessoas que tinham patrimônio e que acabaram na rua. Nós temos quase que um país dentro de um país dos miseráveis. E, senhores, não é só aqui no Brasil, não. Lá nos Estados Unidos, pelo menos o que eu estou vendo, é que está havendo um número crescente de pessoas que não têm casa. Pessoas que perdem suas casas por causa de transações financeiras com bancos. O governo está protegendo a população. Está ocorrendo na Inglaterra também. A Grécia está praticamente em guerra civil. Talvez a Espanha já caiu também, talvez a Itália seja o próximo, pelo que eu estou acompanhando. Estados Unidos e Inglaterra estão com níveis crescentes de moradores de rua. Aliás, é por causa disso que os protestos ocorrem. Segurança, estrutura social segura. Olha, eu dei o exemplo essas três grandes corporações: petróleo, indústria armamentista, indústria farmacêutica. São três exemplos. Toda essa estrutura social, política, de leis, são feitas para eles, não para você. Você paga o salário daqueles políticos e eles trabalham para aquelas corporações. Agora me diga, será que não é inteligente da minha parte não confiar mais nessas pessoas? Será que não é inteligente da minha parte achar que qualquer tipo de civilização, de estrutura social e política, ela tem que ser feita por nós, começando por baixo? Eles são as pessoas que nós devemos lutar contra. O inimigo aqui, senhores, o inimigo aqui não é o coitado que está na rua, que talvez vá lhe assaltar, talvez acabe lhe matando. Ele só está dentro desse esquema, como você e eu. Os grandes inimigos, senhores, você nunca vai nem ver quem eles são, porque eles são tão ricos e tão ricos, possivelmente eles são intocáveis em todos os sentidos. Essa estrutura social e política é feita para eles, por eles. É ingenuidade demais pensar o contrário. Sistemas religiosos, eles são parte disso simplesmente, nada mais. Eu me pergunto, cara, isso é ridículo. Porque eu não acredito, velho. Eu simplesmente não consigo entender como é que algumas pessoas ainda conseguem aceitar isso. Às vezes, como eu digo, é como se eu estivesse gritando no deserto. E nós achamos, não, nós devemos
proteger a pátria, a família, senhores. Senhores, a pátria, a família, eles só serão protegidos enquanto eles forem úteis a grandes corporações. E não importa que tipo de política eles comprem para que sejam aprovadas, impacto social para eles. É simplesmente algo que eles não levam em consideração. Mas pela primeira vez na história dessa civilização que nós estamos tendo agora, pela primeira vez nós tivemos o gostinho de ter informação livre, só um pouquinho. Pela primeira vez na história dessa civilização, nós tivemos um pouquinho de informação livre com a internet. E vocês viram como eles ficaram amedrontados. A sopa, a pipa, o que for, todas as leis, eles ficaram amedrontados. Criaram logo a ideia de cyberwar. Senhores, só um pouco de informação livre deixou essas pessoas loucas. Por eles, não existia nem internet. Internet é um mal necessário para eles, que eles precisam para as transações financeiras. As pessoas não querem informação livre. As pessoas não querem pessoas educadas, conscientes de si mesmas. Essas pessoas querem zumbis trabalhadores. E essas pessoas vão passar a vida delas inteiras. Essas pessoas são ricas, além da sua imaginação. E essas pessoas ricas, além da sua imaginação, elas trabalham dia e noite para que hajam cada vez mais, única e exclusivamente, zumbis trabalhadores, que procriem mais, que se reproduzam mais. Senhores, impacto social não é levado em consideração, em nenhuma hipótese. Agora me diga, é estupidez minha não querer consertar essa merda? Querer começar do zero ou simplesmente não levar em consideração o que eles fazem? Nós podemos ter grupos, comunidades, senhores, principalmente com o auxílio de nossa tecnologia hoje. Mas achar que nós fazemos parte disso, ou que essas pessoas estão trabalhando para mim e para você, essas pessoas estão trabalhando dia e noite contra, senhores, eles trabalham contra o que você quer. Ora, nós esquecemos. A verdade ela parece ser tão assustadora. A verdade ela é tão horrível que nós esquecemos. Nós simplesmente não queremos olhar para isso. E nós dizemos, não, as pessoas são más. O ser humano. Senhores, nós somos frutos da nossa estrutura. Nós somos feitos de merda atualmente porque a nossa estrutura nos criou assim. E as pessoas ficam como se o maior problema aqui, o maior problema são os partidos de direita e, senhores, são as pessoas religiosas. Senhores, o problema é na estrutura inteira. É nos partidos de direita e de esquerda. São nas pessoas religiosas. E são nos estúpidos que colocam fé em cima da ciência. Da mesma forma que os religiosos. Porque a nossa ciência, senhores, é uma piada. Ou você acredita que aquilo que disseram para vocês nas escolas, nos colégios, nas universidades, vocês realmente acreditam que aquilo é tudo que há para saber? Professores universitários, líderes religiosos, para mim são a mesma merda. Vocês não acham, não? E eu disse aqui, eu coloco aqui mais uma vez, eu não troco nem nada do que eu aprendi na universidade por as coisas que eu aprendi sozinho, através da minha vivência e da minha própria pesquisa. E a pessoa que vem esfregar um diploma, ou a pessoa que vem esfregar preceitos religiosos, para mim, senhores, eles são a mesma merda.
Eu me pergunto, as pessoas, não, e você tem uma solução? Bem, eu não posso ter uma solução. Mas o fato de eu não ter uma solução não quer dizer que eu não possa ver as coisas como elas estão na minha frente. Então, será que eu sou tão culpado assim de ter uma postura niilista? Será que é estupidez da minha parte querer ver essa porra toda abaixo? Eu sou culpado por me sentir assim. E o que eu fico mais puto, cara, é da forma como a gente educa as crianças. Porque o ser humano, quando nasce, é como uma folha em branco, senhores. Nós podemos criar um herói ou um vilão, dependendo de onde ele vai viver, as pessoas com que ele tiver contato. E nós colocamos as pessoas nessa merda. Nós criamos elas dentro disso. E o que me deixa ainda mais... que ainda me tira mais do sério. São pessoas querendo se reproduzir sem parar. Quer dizer, uma decisão minimamente... Senhores, o mínimo da inteligência seria que nós parássemos de produzir escravos para sustentar essa máquina. Se você acha que é imperativo ter uma criança, adote uma. Qual a diferença? Ah, não, porque você quer prestar contas à sua família. Continuar reproduzindo os insetos que nós somos. Que isso vai te fazer sentir adulto. Isso vai te fazer sentir que você é parte da sociedade. Porque você reproduziu outro inseto. Outro escravo igual a você. Se cuide, senhores.